Então, primeira coisa é isso, material oficial com explicação de resposta. Beleza. Daí a gente segue para estudar um pouquinho todo dia. Qualquer pessoa que me conhece já me ouviu falando isso. O meu método é um pouquinho todo dia. Por quê, gente? Porque, aliás, isso é até um pouco assim, é o contrário do que a gente aprende aqui no Brasil, né? Normalmente a gente aprende que tem que estudar horas e horas a fio todos os dias. Até os pais, às vezes, ficam meio assim, às vezes os pais dos meus alunos que me conhecem e ficam, assim, às vezes até comentam comigo, tipo assim, mas fulano não está estudando pouco, não tinha que estar estudando mais. Não, gente, deixa eu explicar o porquê. Quando você estuda menos, mas um estudo de qualidade, você consegue manter o foco. Então, para fazer esse estudo que eu mostrei aqui agora para vocês, vamos supor no reading, tá? Você leu um texto, você respondeu 11 questões. Depois você vai na explicação de resposta de 11 questões, voltando ao texto, entendendo o que estava certo, por que estava certo, por que estava errado. Isso demanda atenção. Não é um tipo de estudo só de right, wrong, sabe? Então, você precisa conseguir manter o foco. E você não consegue fazer isso fazendo 3, 4 textos seguidos. Eu te garanto. Lá pelo segundo ou terceiro, você já perdeu a atenção, você já não está mais prestando atenção na explicação de resposta, não está nem aí se estava certo ou se estava errado. Não adianta mais, vira estudo vazio. Além disso, por que um pouquinho? Porque você vai fazer todo dia. É de domingo a domingo, tá, gente? Todo santo dia. Aí, como é pouco, você consegue manter. Você consegue fazer isso todo dia. E essa repetição vai te mostrar o padrão. O que eu estava te mostrando aqui. As questões, as mesmas, sempre aparecendo, daquele mesmo jeito. Você vê aquilo todo santo dia, entra na cabeça. É diferente de você fazer um dia na semana, daí você faz de novo daqui a 4 dias. Fica muito vago, sabe? Fica mais difícil do seu cérebro lembrar mesmo como que é. Então, é um pouquinho para você conseguir fazer todo dia. Além disso, é assim que começa a automatizar, igual eu mostrei para vocês. Como você faz? Todo dia, você fez um reading hoje, você viu aquele tipo de questão. Você faz outra manhã, você viu de novo o mesmo tipo de questão. No fim da semana, você já está lembrando. Ó, é aquela questão que eu já fiz 3 vezes essa semana. Então, sabe? Automatiza o negócio. Fora que você vai pegando o ritmo de prova. Você fazendo exercício oficial todo santo dia, marcando o tempo, você pega o ritmo de prova. Você vai pegando o jeito ali. Seu cérebro começa a entender quanto que é o tempo que você tem. Por exemplo, falando de SAT, são 13 minutos por texto. Para cada texto do reading, você tem 13 minutos para ler e responder as questões. Então, quando você faz isso repetidamente, sua cabeça vai começando a entender quanto tempo dá para você gastar em cada questão, em quanto tempo você tem que ler um texto. Então, ritmo de prova. Você pega isso fazendo todo dia. Outra coisa que é importante, misturar habilidades. Não separa um dia para cada sessão de prova. Tipo assim, segunda eu vou estudar só reading, terça eu vou estudar só listening, quarta vai ser só writing. Não faz isso. A cabeça cansa, fica mais difícil de você manter a atenção. Uma forma de você conseguir estudar um pouco mais por dia é misturando as habilidades. Então, vamos supor, em um dia você faz um texto de reading e um de writing, são habilidades diferentes. Ou um texto de reading e um listening, misturando habilidades também. Planeje-se assim, para você conseguir fazer um pouquinho de cada coisa. Não é de tudo, de todas as provas, não, tá, gente? Vamos supor, se você está estudando para SAT e TOEFL, então você tem reading de SAT, falando só do inglês, tá? Reading de SAT, writing do SAT, reading do TOEFL, listening do TOEFL, speaking e writing do TOEFL. Você não vai fazer isso tudo num dia só, mas você consegue montar umas duplas, sabe? Tipo, segunda vou fazer reading do SAT e um listening do TOEFL. Terça vou fazer writing do SAT e um reading do TOEFL. Vai misturando. Mistura as habilidades por dia que você consegue render mais no estudo.
seu cérebro reseta quando você muda de uma coisa para outra. Então, tipo, você estava lendo um texto, você estava treinando aquela habilidade ali de leitura. Acabou aquilo, você passa por uma habilidade diferente, tipo, listening. É outra região do cérebro, é outro estímulo que sua cabeça está recebendo. Dá uma resetada, você consegue render mais. Então, ponham isso no seu planejamento de estudo. Mistura as habilidades. Não faz um estilo, uma coisa só por dia. Falando sobre material. As provas básicas que a gente tem são SAT. Onde que a gente pega material oficial de SAT? Gente, no College Board, que é onde faz o SAT, né? Onde você faz a inscrição e tal, o site oficial deles. Lá tem 8 simulados completos. Inclusive, esse aqui que eu estava mostrando para vocês é o simulado 1. Então, eles têm o simulado completo, com explicação de resposta, tudo lá. Esses mesmos simulados estão no Khan Academy. O Khan Academy é o parceiro do SAT que desenvolve o treino, a practice para o SAT. Então, no Khan Academy, você tem esses mesmos simulados e tem estudo extra. Você tem estudo de writing extra, estudo de reading extra, de matemática, por matérias, por estilos. Então, você pode estudar por lá. Eu tenho um certo problema com o Khan Academy, porque ele usa um algoritmo para te sugerir o que você deve estudar. Então, você faz um diagnóstico e depois, conforme você vai estudando, vamos supor que o algoritmo percebe que você tem mais dificuldade em, sei lá, texto de história. Ele começa a te mandar mais texto de história para você fazer. Eu não gosto disso. À primeira vista pode parecer bom, né? Tipo assim, vou treinar mais o que eu tenho mais dificuldade. Mas deixar de lado os outros não é legal. Então, vocês têm que tomar esse cuidado no Khan Academy, não deixar o algoritmo te guiar demais. Você tem que fazer suas escolhas lá, para você estar sempre treinando, você estar sempre exposto a todos os estilos de texto, todos os estilos de questões, para não ficar nada para trás. Beleza? E uma sugestão extra, um material não oficial, mas que eu gosto muito para o writing especificamente do SAT, é o College Panda. O livro de writing do College Panda é muito bom. Ele vai em cada tópico que aparece no SAT, te ensina e depois tem exercício no estilo do SAT para você fazer. Então, ele é bem legal para quem precisa e para quem quer treinar melhor para a sessão de writing do SAT. Para TOEFL e para GRE, são duas provas totalmente diferentes, para coisas diferentes, né? TOEFL é uma prova de fluência, tanto quem quer faculdade quanto quem quer pós, normalmente tem que fazer TOEFL, generalizando, né, gente? Eu sei que tem exceções aí, mas geralmente tem que fazer TOEFL para fluência, né? Para demonstrar o inglês. Já o GRE é uma prova para galera de mestrado ou doutorado, é uma prova que mede conhecimento lógico, conhecimento de inglês e tal. Mas as duas são feitas pela mesma empresa, que é a ETS. Então, material oficial deles na ETS, infelizmente é pago, tá? No SAT, não. O material é todo gratuito, tirando o College Panda, né, que não é oficial. Mas College Board, Khan Academy para SAT é gratuito. No TOEFL, não. TOEFL e GRE, as coisas da ETS são todas pagas. Mas vou ser muito sincera, vale a pena investir no material oficial, tá? Que nem eu falei no início, para ter certeza que o estilo está correto, é material oficial. Então, sugiro, se você for estudar para essas provas sozinho, compre o material oficial. Para o GMAT, que é uma outra prova, normalmente para MBA, para alguns mestrados também, é no site mba.com. Ele é o que tem o material oficial do GMAT. Então, também, procure sempre site oficial e procure material com explicação de resposta. Eu posso falar, por exemplo, do TOEFL, que eu mexo muito com ele, conheço muito dele. Lá no site da ETS, você vai achar no mínimo uns 4 livros diferentes. Mas só um tem explicação de resposta. É um que chama The Official TOEFL Guide. Todas as questões têm explicação de resposta. Se você for investir em algum, é esse que você deve investir. Porque é ele que vai te proporcionar o estudo do jeito que eu te mostrei aqui. E sempre que você for sentar para estudar,
Faz desse jeito que eu te falei. Senta, se for no computador, abre duas telas, duas janelas. Uma com o texto, ou com as questões, ou com o listening, o que for que você for fazer, e outra com as explicações de resposta. Se for no papel, às vezes até dá para você deixar questões no papel e as respostas no computador, aí você consegue olhar os dois. Porque assim fica organizado e você consegue voltar ao texto mais fácil, sabe? Então, eu acho muito, muito importante vocês organizarem o estudo desse jeito. Último recado. Gente, o segredo tá na constância. Essa história do pouquinho todo dia é porque assim você consegue manter a constância. Eu falo com meus alunos, não vai queimar a largada. Queimar a largada é o quê? Você é empolgar demais, aí na primeira, segunda semana, você fica fazendo simulado inteiro, você estuda 5 horas por dia, daí a 2 semanas você não está aguentando ver aquela prova mais na sua frente. Não façam isso. Confiem em mim. Vou falar uma coisa com vocês. Eu estou cansada de receber feedback de aluno que me fala assim, claro, eu não acreditava nesse negócio do pouquinho todo dia, eu era tipo cético, assim, eu falava, esse negócio não funciona, é muito pouco, não vai dar certo. Mas aí o aluno me conta, né, que depois percebeu, depois que ele foi e falou, tá, vou fazer, então vamos testar. Depois de poucas semanas, parece que vira um switch na cabeça. Por quê? Depois de poucas semanas, você começa a reconhecer as questões, sabe? Você já repetiu várias vezes aquilo, se automatiza. É o switch, vira a chavinha, sabe? Então, confiem nisso, gente. Aplica esse método do um pouquinho todo dia, organizando, como eu falei. Claro que não adianta um pouquinho todo dia se você não estudar certo, se você não usar a explicação de resposta, se você não voltar aos textos. Tem que estudar seguindo os passos que eu mostrei aqui para vocês. Eu garanto que é sucesso nas provas, de verdade. Então, se organizem, se planejem para vocês estudarem assim. Vamos supor, você quer estudar para o SAT. Para mim, a melhor forma de estudar para ele. Eu gosto dos practice tests oficiais, eu nem uso Khan Academy. Eu pego as provas oficiais, tem 8 provas, separo elas por dia. Então, separo lá. Hoje eu vou fazer reading do SAT. Eu pego um texto da primeira prova, faço ele. No dia seguinte, vou fazer um writing, pego um texto do writing. Sabe? Você pode quebrar as provas para TOEFL, mesma coisa. Esse livro que eu falei do TOEFL, ele tem uns 4 simulados. Eu não sei se a versão oficial, a versão nova dele, estou na dúvida agora se tem 4 ou 5 simulados. Mas você não vai sentar e fazer ele inteiro, você vai quebrar ele. Então, você pegar, por exemplo, o simulado 1, tem 4 textos de reading. Um dia você vai fazer um texto, outro dia você vai fazer outro texto. Você quebra as provas oficiais em vários dias. E assim você organiza seu estudo. E última coisa, organize o estudo. Não deixa para fazer, tipo assim, hoje é terça-feira, o que será que eu vou estudar? Fazer um reading, né? Deixa eu procurar aqui. Qual reading que eu vou fazer hoje? Gente, só nessa, você já perdeu tempo, você já desanimou, já virou uma bagunça. Não faz isso. Se organiza, monta uma tabela com segunda é dia de reading e listening, por exemplo. Terça é dia de writing e outro listening. Sei lá, se organiza, sabe? 2 habilidades por dia. E aí, todo início de semana, você já organiza até qual material você vai usar. Eu sugiro mesmo, que parece muito trabalho, mas não é, gente. Uma vez que você faz isso, depois fica fácil. Você coloca lá assim, vou fazer o reading da página 10 na segunda-feira. Na terça-feira, vou fazer o listening da página 50. Já coloca lá. Porque aí, na hora de você sentar para estudar, é assim, abrir o livro ou abrir o arquivo, sentar e estudar. Não tem tempo para procrastinar, para ficar procurando cadê o material, já está tudo certo. É sentar e estudar. São uns detalhezinhos que fazem muita diferença para o estudo render e para você conseguir manter a constância nos estudos.